Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do SAIS 50 Cloud Academy. Neste vídeo iremos demonstrar de uma forma bastante breve como é que procedemos à comunicação do documento de inventário à administração tributária e, antes disso, como é que conseguimos acertar o respectivo stock através do documento de acerto de stock e ainda como é que, através do próprio documento de inventário, documento este que é o documento utilizado para a comunicação do stock AT, conseguimos também proceder ao acerto de stock utilizando esse mesmo documento. Começando pelo documento de acerto de stock, definimos a respectiva data em que o stock está a ser contado, onde estamos a realizar o respectivo inventário. Vamos definir também qual é que é o respectivo armazém. Na eventualidade de possuirmos mais de um armazém, temos que realizar esta operação para cada um deles. Supondo que estamos no armazém geral, vamos lançar respectivas quantidades de arroz, por exemplo, 22 quantidades, de um outro arroz, 33 quantidades, e assim sucessivamente. Ou seja, iríamos lançar o respectivo stock em função do que existe no armazém ou na prateleira. Quando as quantidades estiverem todas introduzidas, finalizamos o respectivo documento e desta forma, se formos à ficha do artigo, iremos ter as respectivas quantidades introduzidas 33 e também aqui no artigo arroz as respectivas 22 quantidades. No entanto, lançando desta forma, existe sempre o risco de existir algum artigo no sistema que indique que tem estoque, mas por algum motivo não exista no armazém ou não exista na prateleira e automaticamente, como esse artigo não é contado, também não vai ficar a zero, visto que não colocamos previamente todas as quantidades a zero. Para sabermos os artigos que não foram contabilizados num determinado documento, podemos aceder à análise de stock, artigos não contabilizados, selecionamos o respectivo documento, a respectiva data, neste caso em concreto, a data de hoje, e temos aqui todos os artigos que não foram contabilizados no respectivo documento acerto de stock. Artigos estes que possuem ou não quantidades. Como é que conseguimos contornar esta situação? Ou seja, previamente colocarmos todos os artigos com o stock a zero e posteriormente acertar a respectiva quantidade. Eu vou deixar aberto este mapa, vou editar documento de stock, vamos eliminá-lo. No separador outros, copiar linhas das existências do armazém, conforme indiquei previamente. Temos que efetuar este procedimento para os vários armazéns que existam. Tudo que sejam existências, independentemente de ter quantidades negativas ou não, ou seja, não vamos ativar esta opção. Vamos selecionar todas as linhas, seguinte, e vamos colocar todas as quantidades a zero para este mesmo armazém. Todas as quantidades, ou melhor, todos os artigos foram transportados a zero e agora sim podemos começar a lançar. Vamos lançar o arroz. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 quantidades do primeiro arroz. Do segundo arroz vamos lançar 20 quantidades. Vamos lançar aqui um terceiro artigo, por exemplo, um comando universal com 30 quantidades. Salientar que esta operação de finalizar o documento de acerto de stock deve ser a última operação do dia a ser realizada, visto que, a partir do momento que gravem o documento acerto de stock, caso procedam ao lançamento de compras ou vendas ou de qualquer outro tipo de documento de stock na mesma data, esses documentos para a data do documento acerto de stock serão ignorados. Finalizamos. Se formos agora ao mesmo mapa que consultamos anteriormente, gerar, aparece aqui neste caso um pack,
sendo que neste caso aqui é um serviço, sendo um serviço, o mesmo não é contabilizado nem enviado, visto que não temos o respectivo documento ou melhor, visto que é um artigo que não processa stock. Como é que procedemos depois à criação do documento que será utilizado para o envio AT? Vamos aceder referente ao inventário, vamos tirar um respectivo inventário, um inventário por armazém, por exemplo. Vamos selecionar a data será no dia 31 e vamos ativar esta opção, calcular o preço custo médio à data. Vamos extrair o respectivo mapa em função da própria máquina, assim como também do número de artigos que existam, poderá ser mais ou menos demorado. E vamos fechar. Quando fecharmos este relatório de inventário, caso esta opção esteja ativa, calcular preço custo médio à data, a aplicação questiona se deseja guardar o inventário. Vamos indicar que sim. Pergunta em que série é que pretende criar o respectivo documento. Vamos confirmar. E desta forma, com base nas quantidades existentes, visto que não vamos enviar o respectivo documento de inventário com as quantidades a zero ou com quantidades negativo, neste caso em concreto podemos confirmar, temos aqui 4 artigos com quantidades. Se formos aos documentos de stock, ao documento inventário, a aplicação criou um documento com 4 linhas e será este mesmo documento que será depois exportado para a administração tributária. Na eventualidade de possuirmos mais do que um armazém e com stock existente em cada um desses armazéns, a aplicação irá criar um documento inventário por cada um desses armazéns. Para procedermos à exportação deste documento, Report, e temos então aqui exportar inventário anual, o formato AT, ano 2018, a respectiva versão, exportar e desta forma o respectivo documento, o respectivo ficheiro já foi gerado. Uma outra forma de, através do respectivo documento de inventário, conseguirmos não só exportar, mas também atualizar o respectivo stock, será da seguinte forma. Vou anular o respectivo documento. Vou ao acerto de stock, ou também anular este acerto de stock. E, por exemplo, caso possua um PDT, um terminal de recolha de dados, o que podem fazer é lançar diretamente no documento inventário as respectivas quantidades. Comando universal, vamos indicar que existem, por exemplo, 22 quantidades. De arroz, no primeiro, temos, por exemplo, 100 sacos de um. Do outro, temos 200 sacos. E assim sucessivamente, lançando as respectivas quantidades. Caneta azul, por exemplo, 44. E a partir do momento que todos os artigos estejam introduzidos no documento inventário, na respectiva data, podemos finalizar. E uma das situações que podemos, a partir do momento que temos as quantidades corretas, nos artigos corretas, podemos pedir à aplicação para, com base neste documento, acertar o stock com base nestas quantidades. Se formos, por exemplo, ao artigo arroz, podemos ver arroz 01, existem 45 quantidades. No entanto, aqui no arroz 01 lançamos 200 quantidades. A partir do momento que se possua a certeza que os artigos que existem de facto em estoque, nas prateleiras ou no armazém, estão dentro do documento inventário, podemos solicitar a aplicação para encerrar o inventário.
Esta opção o que irá fazer é, irá colocar todos os outros artigos a zero, em todos os armazéns, a zero, e irá criar um documento interno, onde irá definir que estes artigos aqui introduzidos possuem estas quantidades. Os demais artigos, ou seja, os artigos que não foram introduzidos neste documento, serão colocados a zero, quer para este armazém, quer para os armazéns restantes. Uma outra situação que poderíamos fazer, antes de encerrar, finalizar, criarmos um segundo documento de inventário para o armazém do Algarve. Podemos colocar aqui, por exemplo, a extensão, por exemplo, 55, extensão, finalizar, e o que o programa irá fazer é, este artigo será o único artigo que para o armazém 2 terá stock. Os restantes artigos ficarão todos com o stock a zero no armazém 2. E no armazém 1, o programa irá colocar este stock associado ao armazém 1, os restantes artigos, quer para o armazém 1, quer para o armazém 2, à exceção no armazém 2 deste artigo que foi contabilizado, ficarão com stock a zero. Se encerrarmos o inventário, o programa irá então colocar para os vários armazéns as respectivas quantidades a zero, irá acertar o stock, bloqueado e aqui também bloqueado. Se formos analisar, por exemplo, este artigo, por acaso não processa stock, não foi um bom exemplo, mas se formos analisar, por exemplo, aqui o arroz 01, as 200 quantidades, podemos vir aqui ao extrato, vamos colocar aqui a data, uma data superior. Temos aqui então o respectivo documento de inventário com o respectivo stock que foi introduzido. E o mesmo para os demais artigos. Vamos ver, por exemplo, aqui o arroz 02. O programa não só irá utilizar este documento, estes dois documentos, para gerar o fecheiro para report à administração tributária, assim como também irá permitir que, com base nestas quantidades, o stock fique certo. A nível de report, a mesma situação, exportar inventário anual e desta forma o respectivo documento seria exportado. Por sua vez, se na parte da análise acedermos ao inventário por armazém, ou o inventário de eficiência por armazém, ou mesmo o inventário de eficiência global, será indiferente. Como já existe um documento de inventário a 31/12, quando tentarmos gerar esse mapa, a aplicação despoleta uma informação por forma a que o operador saiba que já existe um documento criado e desta forma irá carregar as respectivas quantidades. Neste caso, primeiro para o armazém 1 e agora se fôssemos ver aqui no armazém do Algarve, existe também um outro e temos aqui também a respectiva informação. Referente a situações mais particulares, como por exemplo as filiais, inventário permanente e contagens de stock, ou seja, estarem a contar e a vender simultaneamente, deverão contactar-nos pelos canais habituais. Obrigado.